Amém? Glória a Deus. Todos estão felizes aqui hoje nessa manhã. Eu cresci, né? Porque todos estão vivos, né? É um motivo já para estar feliz. Se você acorda de manhã e você diz assim, hoje eu não estou feliz, pensa, eu já estou vivo. Já é um grande motivo, querido. Amém? Hoje, graças a Deus, nós estamos aqui. Nós ainda não somos os que ficaram e nem seremos, amém? Que nós iremos todos juntos, mas alguns se foram nesse final de semana, né, aproveitando aí o final de julho, tirando suas férias, e aqui ficaram os remanescentes, né, para cuidar da casa aqui, afinal de contas nem todo mundo pode tudo de uma vez, né? Senão quem vai vigiar, né? Mas glória a Deus por isso. Hoje eu queria trazer uma palavra para você. Se você já tem seu boletim aí, está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Amém? Você tem seu boletim aí. E o que o título está dizendo aí? Como? O verdadeiro Evangelho, né? É um título, assim, bem comprometedor, né? Nos dias de hoje é um título bem comprometedor, porque a gente há de concordar que hoje está difícil de... Como a Joyce ontem a gente foi acompanhar o irmão para ver um carro ali e tudo, e aí o vendedor chegou e disse assim, o carro era tanto, mas a gente está dando 5 mil de desconto, e o carro voltou para tanto. Eu disse para a Joyce, quem nos Estados Unidos que dá $5.000 de desconto? Eu nunca vi, né? Eu disse, provavelmente o carro já é esse valor, né? Eles devem ter posto 5 mil a mais e agora estão dizendo que estão dando 5 mil. Aí ela diz assim, hoje em dia é difícil acreditar o que é verdade e o que não é. Né? E a gente no Evangelho não é diferente, querido. Isso é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias a gente passaria por isso. Alguns apostatariam da fé, outros dariam ouvido à falsa doutrina. Ou seja, ia ficar uma misturada doida, ao ponto de que muitos, como a Bíblia diz, nos últimos dias até os escolhidos seriam enganados. Então a gente fica assim, o que é verdade e o que não é, né? A Bíblia... O que é, no meio de tantas versões, né, que a gente vê por aí, nada contra as versões bíblicas. O importante é que você entenda a palavra e entenda a verdadeira. Aí você fica, isso é, isso não é, isso aquilo não é, mas ele falou isso, não referia a isso, e aí alguns vêm e falam isso e falam aquilo, como dizia meu pai, um prega e o outro desprega, né, e fica aquela guerra, né, e Jesus é Jesus, e Jesus não era Deus, e Jesus era profeta. Aí vem um e já diz que Jesus era Gabriel, e começa uma salada de fruta. Você fica assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que é verdade e o que não é? Aí você diz assim, já sei, vou ler a Bíblia. Né? Aí você começa a ler a Bíblia, aí você diz assim, complicou, não estou entendendo. Né? E agora? Estou lendo a Bíblia, mas não estou entendendo. Querido, isso é normal. Você ler a Bíblia e não entender certas coisas é normal. O que não é normal é o que está acontecendo muitas vezes no dia de hoje. Deturpar a palavra de Deus. Deturpar a palavra de Deus, trocar. Dizer uma coisa e dizer que é outra. Mas a gente vai falar sobre isso. Lê aí no versículo, título aí, diz aí, Gálatas 2, versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus?
Vamos ler de novo? Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, só para que vocês saibam, Cefas, ele estava falando aqui de Pedro, na presença de todos, disse a Cefas na presença de todos, se você que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Vamos botar isso na linguagem de hoje? Para a gente? Então vamos lá. Você quer usar a palavra crente ou cristão? Você escolhe. Crente, né? Crente, vamos lá. Que é mais conhecido. Então vamos lá. Aonde for judeu, você põe crente. E aonde dizer gentil, você diz ímpio. Tá bom? Vamos lá. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você que vive como ímpio e não como, por que quer obrigar os a viverem como? Vamos ler de novo assim? Ficou legal, vamos lá. Começando aqui, se você, vamos lá. Se você que vive como e não como, por que quer obrigar os a viverem como? Forte, né? A gente lendo assim é uma coisa, mas quando a gente traz para a vida da gente, dá um impacto, não dá? Uma coisa assim, uau. Eu pelo menos sinto. Bem claro, isso daqui esse versículo é tipo assim, você entendeu ou quer que eu desenhe? Porque está bem explicado. Querido, se você que é crente, vive como ímpio, por que você quer obrigar os ímpios a viverem como crente? E hoje, o que mais a gente vê é isso. Crente vivendo como ímpio. E pasme, interessante, tem ímpios que às vezes são mais crentes do que os próprios crentes. Eles seguem mais princípios bíblicos do que os próprios que se dizem seguir a Bíblia. E eles não vêm para a igreja todo domingo. Por quê, querido? Ser discípulo não é um status. Ser discípulo é um estilo de vida. Ser discípulo é um estilo de caráter. Ser discípulo é ter um caráter, é ter uma personalidade, e essa personalidade é a personalidade e o caráter de Cristo. Para ser discípulo, você não consegue fingir ser discípulo. Você consegue até maquiar ser discípulo, mas uma hora o ímpio vem para fora. Agora, se você realmente é discípulo, aquilo ali não muda na presença de ninguém. Ora, Pedro aqui estava passando por uma situação e ele foi exortado publicamente. Glória a Deus pela vida de Pedro, porque Jesus disse assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Teu nome não vai ser mais Simão, cana que balança ao vento. Teu nome agora vai ser Pedro, que quer dizer rocha. E Pedro foi o apóstolo da igreja. Segundo alguns teólogos, hoje ele é como se ele fosse o líder principal da igreja. Era Pedro. Mas aqui ele passou por uma fraqueza. E Paulo o exortou publicamente, porque o que ele estava fazendo era público. Então ele precisava ser exortado publicamente. Leia aí na introdução. O que é o verdadeiro evangelho? O que pode ser caracterizado como o verdadeiro evangelho? O que a gente pode caracterizar como o verdadeiro evangelho? Você acha que o que a gente prega aqui é o verdadeiro evangelho? Você acha que o que você ouve no YouTube é o verdadeiro evangelho? Eu não vim aqui para julgar, eu deixo isso a seu critério.
Você decide. Eu sei o que a Bíblia diz. Agora, é seu critério. O verdadeiro evangelho deve ser puro, limpo e sem mistura. Deve ser vivido de acordo com a vontade de Cristo. Deve ser vivido à luz da palavra, com base em Deus e na sua palavra. Não existe Jesus sem o evangelho, assim como é impossível existir evangelho sem Jesus. Você entendeu? Não existe Jesus sem o evangelho. Assim como é impossível existir evangelho sem Jesus. Querido, se estão te pregando um Jesus que não tem base no evangelho, esse Jesus é genérico. Sai fora. Pula fora desse barco, porque esse daí não acalma nem tempestade em copo d'água. Esse Jesus é falso. O verdadeiro Jesus, ele tem como base o evangelho. E o verdadeiro evangelho só existe porque existe esse Jesus. Pelo menos até onde eu sei é o Jesus que eu sirvo e que você serve. Paulo disse que todo aquele que pregar que Jesus não veio como Filho de Deus, nascido de mulher, que morreu na cruz pelos nossos pecados e derramou seu sangue, anátema, ou seja, mentira, esse não é de Cristo. Tem gente que diz que Jesus é Deus, mas que Maria não era virgem. Mentira! Porque a partir do momento que ele diz que Maria não era virgem, ele anula o poder do Espírito Santo, porque quando o anjo veio, ele disse que o Espírito do Senhor se apossaria de Maria. Ou seja, Jesus não foi gerado por carne, ele foi gerado pelo Espírito. Você está entendendo? Isso aqui é um pouco de teologia que eu estou dando para você. Então, se ele diz que Maria não era virgem, ele está tirando o Espírito Santo de Deus da cena. Mentira! Se ele diz que Maria era virgem, Jesus veio, mas Jesus não era Deus, Jesus era apenas um profeta, mentira também. Porque João Batista disse que haveria de vir aquele que o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus não era um profeta, ele é Deus. Você está entendendo? Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. E tem gente aí pregando tudo à vontade, falando o que quer. Amém? Liberdade de expressão. Mas a Bíblia, querido, a Bíblia não nos oferece liberdade de expressão. A Bíblia nos oferece liberdade em Cristo Jesus. Mas a expressão que tem que ser falada é só uma, e essa é a palavra de Deus verdadeira. E aí eu pergunto, em quem e o que nós temos crido? O verdadeiro evangelho é composto pela verdade da Trindade e tem como sua base o poder de Deus em Cristo Jesus. O Pai domina, o Filho realiza e o Espírito preserva e sustenta. Amém? Deus domina sobre terra, mar, fez os céus, fez a terra. Amém? Esse é Deus a quem enviarei. O Filho realiza, Jesus vai, realiza, morre na cruz, opera milagres, sinais e maravilhas, perdoa pecado, mas ele diz, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E esse vai convencer o homem do pecado e do juízo. O Espírito Santo de Deus preserva e sustenta a igreja até os dias de hoje. Se você acha que esse mundo está ruim, imagina quando Deus disser e fizer o que ele disse que ia fazer, que ele disse que ia retirar o Espírito dele dessa terra. Hoje você acha que o mundo está ruim, imagina sem o Espírito Santo de Deus nesse lugar, querido.
vai para uma sala de aula bagunçada, com um professor lá dentro, e ela já é ruim. Agora, tira o professor de dentro dessa sala de aula. Aí você vai ver o que é inferno naquele lugar. Aí você vai ver voar cadeira, voar lousa, voar pedra, voar tudo. Assim é o mundo sem a presença do Espírito Santo de Deus. Ponto 1. O verdadeiro evangelho tem... Repita isso. O verdadeiro evangelho tem cruz. Amém? O verdadeiro evangelho tem cruz. Quando eu digo assim, o verdadeiro evangelho tem cruz, eu quero dizer, o verdadeiro evangelho exige uma vida de cruz. Tem um ditado que diz assim na América: América é para todos, mas nem todos são para a América. E o mesmo ditado diz assim: o evangelho é para todos, mas nem todos são para o evangelho. Você diz, então quer dizer que o céu não é para todo mundo? Querido, não entenda errado. O inferno não foi feito para o homem. Ponto. A Bíblia é bem específica. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas Deus deu o livre-arbítrio ao homem para que ele escolhesse o caminho da morte e o caminho da vida. Simples. Se você escolher o caminho da vida, céu. Se você escolher o caminho da morte, inferno. Sabe aquele ditado assim, vai de carona. É desse jeito, querido. Vai de carona. O evangelho de cruz não é todos que conseguem viver. Você diz assim, é difícil. É difícil. Querido, o evangelho é simples. Se a gente lê a Bíblia e começar a entender a verdade, você vai ver que o evangelho é muito simples, mas às vezes a gente tem a capacidade de complicar o negócio. Às vezes a gente tem a capacidade de complicar o que é fácil. O evangelho é simples, em termos, porque você diz assim, agora a gente vive na graça, né? Acabou aquele negócio de olho por olho, dente por dente. Agora ficou mais fácil. Não se iluda, querido. A lei era muito mais fácil. Sabe por quê? Porque a lei era simples. Olho por olho, dente por dente. Teu irmão te fez uma coisa, olho aqui, dente aí. Revida. Agora a graça não. A graça diz assim, ó. Se alguém te der um tapa do lado direito, dá o quê? O esquerdo. Olha só. Não é mais amar uns aos outros, não é a graça. Ama teu irmão como a ti mesmo. Você está vendo a porta estreitando? Você está vendo a porta estreitando? E a gente pregando por aí, dizendo, Deus é amor. Jesus é amor, é isso que importa. Jesus é amor. Querido, Jesus é amor. Mas a Bíblia diz que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é amor, sim, mas Deus também é justiça. A gente canta isso aqui. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, oh, aleluia. Justiça, aí já começa. Justiça e bondade, fidelidade, né? Quando vai justiça, aí já fica meio triste. Mas esse é Deus, querido. Ele é tudo. Continuando aqui, Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça
é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo está querendo dizer aqui que a justiça de Deus é baseada na graça, através do sacrifício de Cristo. Se é pela lei, então o sacrifício de Cristo foi em vão. E não é isso que a gente acredita. A gente acredita que o sacrifício de Cristo foi suficientemente capaz para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. E o sacrifício de Cristo foi suficientemente capaz para aplacar a ira de Deus. Porque senão todos nós já estaríamos mortos. Amém? 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Isso daqui é normal, querido. Ah, você ainda está na igreja, é? Estou. Ah, você agora é crente, né? Sou. Ah, e você acredita naquelas coisas lá, né? Que aquele, o pastor lá, Jesus, né? Isso, olha só, isso é só fazendo a cama para chegar no principal, tá? Aí, aquele lá de Jesus, né? Os crentes lá, né, na Bíblia, né? Sim, sim, acredito. Aí vai lá dizer assim, aí, e tu dá dízimo também, é? Né? Dou. Ah, dá o dízimo lá pro pastor, é? Estou falando alguma mentira, querido? Dá o dízimo lá pro pastor, né? Não, eu dou o dízimo para a obra de Deus. Ah, tá. Não, eu sei. Cada um com a sua fé, né? É assim a conversa de hoje, querido. Isso para o mundo é loucura. É loucura, entende? Você pregar para uma pessoa que existe um Deus que sempre existiu, que ele não tem começo, que ele não tem fim, ninguém sabe de onde ele veio, como ele nasceu, mas ele diz que ele é o alfa e o ômega. E aí você diz que esse Deus abriu mão de ser Deus, se tornou homem, morrer numa cruz, morte de cruz, passar um sofrimento desse, passar essa perrenha toda, para no final dizer assim, tetelestai, e aí dizer que o pecado do mundo todo está perdoado, e hoje nós somos salvos. O mundo fica assim, o que você está falando? Isso está muito doido essa história aí, viu? Está muito louco esse negócio aí, que você está falando Como assim? Não tem começo e não tem fim. Aí você quer dar um nó e diz assim, e outra. Ele é 3 em 1. Aí pronto, aí você embolou o cérebro da pessoa toda. O mundo não entende, isso é loucura para o mundo, querido. Isso é loucura, isso não faz sentido. Lucas 14, 27. E quem não tomar a sua cruz e viver após mim, não pode ser meu discípulo. Lembra o que a gente falou no começo aí? No título, o verdadeiro evangelho tem... O verdadeiro evangelho tem cruz. Um evangelho sem cruz não existe, querido. A Bíblia está dizendo aqui, tome a sua cruz e siga-me. Quem não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Aqui está um mistério, querido. O mundo está cheio de crente, mas os discípulos são poucos. Crente não carrega nada. Crente é passageiro. Senta e deixa o circo pegar fogo. Discípulo carrega
cruz. Discípulo não é preguiçoso. Discípulo quer viver de verdade, quer viver o evangelho intensamente, e para isso ele sabe que ele tem que carregar a sua cruz. Se você não carrega a cruz, se você não carrega nada do evangelho com você, que faça a diferença, que te mude, simples, você não é discípulo. Discípulo carrega, crente senta. O que nós temos carregado? 2, a igreja deve falar uma só língua. Amém? A igreja deve falar uma só língua. Não estou falando aqui de uns falarem inglês, outros português, não, querido. Uma só língua. Que língua é essa? A língua do evangelho. Como eu disse aqui, um prega e outro desprega. Um fala uma coisa e outro fala outra. Querido, uma coisa sem sentido para mim é sentar para ficar debatendo Bíblia. Sentar para ficar fazendo debate bíblico. Sabe, eu passei lá pela faculdade lá, e aí a classe pegava fogo quando começava uma discussão dessa. Sabe? Ah, porque eu acredito nisso, eu acredito. Não, mas a Bíblia diz, não sei o quê. Aí um diz assim, não, eu acredito em Deus, mas Deus não faz os milagres hoje como ele fazia antigamente. Ele diz, what? E o outro, sim, faz. E o outro, não faz. E fica aquela confusão, e um acredita nisso, o outro não acredita naquilo, até o ponto que o professor diz assim, peraí, e Jesus, onde é que fica nessa história? Vocês acreditam em Jesus, pelo menos? Sim, que ele veio de Deus, nascido de mulher, virgem e tal. Acreditamos. Então, fim de conversa, gente. Acaba com essa história aí. Querer ficar debatendo. Evangelho não se debate, evangelho se vive. É simples. Evangelho não está aqui para a gente ficar batendo boca o que é certo e o que é errado. Evangelho tem que ser vivido. E simples, quando é vivido corretamente, ele gera frutos bons. Quando é vivido de maneira errada, gera frutos também, mas frutos ruins. E esses frutos não vingam. É como a parábola do semeador, que diz lá uma parte que ele saiu a semear e a semente caiu no meio dos espinhos, mas os espinhos crescendo sufocaram. Outra caiu no meio das pedras, mas porque não tinha lugar, não tinha espaço para crescer, o terreno não era bom, morreu, até que uma caiu no terreno bom, em terra boa, e essa cresceu e multiplicou. Esse é o evangelho. O evangelho é para ser semeado, e de maneira correta, não é para ser debatido. O verdadeiro evangelho é para ser vivido. E cabe a nós vivermos o verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é enfeitado. O evangelho de Cristo não se adapta. Aprenda isso. O verdadeiro evangelho, ele não se adapta. Diz assim, mas tudo tem que se adaptar. Talvez a sua calça, a sua blusa, a sua moda, você pode se adaptar, querido. Mas o evangelho, ele não se adapta aos padrões do mundo. Simples. O evangelho está aqui, o mundo está aqui. As duas coisas não se misturam. Ou você é, ou você não é. Simples assim. Não pode haver divisões no evangelho de Cristo. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quase já implorando, né? Imagina o pastor Marciano mandar uma carta dessa para a gente, dizendo, irmãos,
pelo amor de Deus, né? Tá Paulo aqui, pelo amor, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Isso é princípio de reino. Jesus disse que uma casa, um reino dividido, não subsistirá. O reino dividido não cresce. O reino dividido não prospera. Sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo espírito. Filipenses 1:27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Vivam de modo digno. Vivam de modo digno, querido. Isso daqui é forte demais. Viver do modo digno de Evangelho. Viva do modo digno como um discípulo de Cristo. Seja discípulo. Ou seja, seja uma só pessoa. Nesse mesmo livro, o apóstolo Paulo dá várias admoestações, exortação para aqueles que querem ser pastores, aqueles que querem ser diáconos, aqueles que querem ser obreiros na casa de Deus e tudo sobre as viúvas. E não é diferente para a gente. Ele diz assim: o diácono seja um homem de uma só palavra, marido de uma só mulher, homem temente a Deus, sério, que a sua palavra seja respeitada na igreja. Ou seja, seja discípulo de Cristo. Eu não sou diácono, mas eu sirvo no ministério de louvor, eu sirvo na mídia, eu sirvo na salinha, eu limpo a igreja, eu sirvo no café, no Cusinarte, eu sirvo em algum ministério, eu fico atendendo gente na porta, eu prego. Você é diácono, querido. Você faz parte da igreja. Seja de uma só palavra. Seja de uma só palavra. Seja discípulo. Sejamos igreja. Que não haja divisão naquilo que a gente fala. Imagina aí fora eu chegando e dizendo: eu sou da Vida com Vida, lá de Deerfield, tudo bem? E aí eu converso com a pessoa. Uma semana depois, ela encontra com outro irmão. Oi, eu sou da Igreja com Vida, não sei o quê. Aquela pessoa vai querer confirmar, de uma certa maneira, se a igreja realmente... Que igreja é essa? Aí, depois ela diz assim: está alguma coisa estranha naquele lugar lá. Porque ele me falou uma coisa aqui, e o outro aqui já me falou uma coisa totalmente diferente da Bíblia. Querido, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer nem com a Vida com Vida, nem com a Assembleia de Deus, nem com Batista, nem com ninguém. Doutrinas, eu não estou falando de doutrina. Eu estou falando de evangelho. Eu estou falando de evangelho verdadeiro. O evangelho da Bíblia tem que ser um só. Não dê ouvido à doutrina. Separa doutrina e põe o evangelho à parte. O evangelho é como peixe. Você come o que é bom e separa as espinhas. Se você está comendo espinha, você é louco. Separa as espinhas, querido. Come o que é bom.
vive do que é bom. Viva de modo digno. Gálatas 1:6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui quando ele diz assim: vejo que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo. Ou seja, eu estou vendo que vocês estão fazendo pouco caso do verdadeiro evangelho. Ou seja, vocês não estão fazendo caso nenhum e não estão interessados em viver o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo. E ele diz aqui que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, vocês estão trocando o evangelho da verdade por um outro evangelho. Quando eu estava fazendo esse boletim aqui, eu tinha posto outro título, mas aí eu troquei. Porque eu tinha posto o título assim: cuidado com a concorrência. Hoje tem concorrência, querido, no evangelho. Sabia? Porque tem o evangelho e tem o outro evangelho. Tem o evangelho para os que querem encarar a verdade. E tem o evangelho para os que querem se adaptar. Ou seja, esse evangelho não funciona para mim. Não, mas espera aí. Não sai não. Deixa eu te mostrar esse outro aqui. Ó, esse outro aqui serve? Não, esse serve. Né? Esse outro aqui é mais manso. Ó. Esse daqui tu pode fazer isso. Né? Esse daqui você pode fazer isso. Porque aquele lá não pode fazer. Não, mas esse daqui pode. Esse daqui você pode, né? Ah, não, então esse daqui combina para mim, né? Eu vou ficar com esse. Né? Esse daqui tá, esse daqui eu consigo fazer, né? É à la carte, como diz assim. Evangelho à la carte. Você abre o menu e olha, esse daqui vem composto de oração, dízimo, oferta, visitar irmão, jejum. Não gosto de jejum. Passa. Esse daqui, visitar irmão, aí, se quiser. Se quiser. Jejum, não precisa, não é obrigatório. Estou começando a gostar. Pode chamar palavrão? Pode? Esse daqui pode. Ó, diz que não tem nada a ver. Começando a gostar desse daqui, viu? Deixa eu ver o que mais. Esse daqui... diz que tem que ter uma só mulher. Aceito. Vai. E o que mais? Mas diz aqui que depende. Começou a ficar interessante. Traz um desse para mim, né? Esse daqui tá bom. Traz um desse daqui, vou levar para casa. Põe para viagem. Né? Só se for viagem para o inferno. E tá assim, querido. O evangelho para todos os gostos. O evangelho para todo gosto, para todo tipo, do que você quiser, tem um evangelho especial só para você. Só que não. O evangelho é só um. Continua aí. Versículo 7. O qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito,
Se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? O que é que eu procuro agora? O favor, agradar a gente ou agradar a Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Nem Jesus conseguiu agradar a todos, querido. Sabia que nem Jesus conseguiu agradar a todos? E olha que ele ressuscitava morto, viu? Andava por cima da água, né? Curava cego, levantava paralítico. Você já fez alguma dessas aí? E você está querendo agradar todo mundo. E a gente está preocupado em agradar todo mundo. Eu quero agradar todo mundo. Se o próprio Filho de Deus não conseguiu agradar todo mundo, falando de amor como ele falou, e ainda assim teve gente para crucificar. É porque ele já disse, querido, que nós não somos deste mundo. Diz para o seu irmão assim: você é um alien. Você não é deste mundo. Você está neste mundo, mas você não é dele. Amém? Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Se você quiser, você pode. Mas não queira. Você não é deste mundo. Amém? Andar no Evangelho. Andar no Evangelho, viver o Evangelho de Cristo não é para qualquer pessoa. Eu conheci um pastor que diz assim: os homens que querem viver o Evangelho têm que ser cabra macho. E as mulheres que querem viver o Evangelho têm que ser mulher macho, sim senhor. Ele era paraibano. Diz assim: não é para qualquer um. Tem que ter pulso, tem que ter fibra, tem que ter garra, tem que ter determinação, tem que ter o Espírito Santo de Deus para poder viver o verdadeiro Evangelho. Porque senão a gente começa a misturar. E a gente começa a viver um evangelho diluído. Um evangelho chá. Que você olha e vê do outro lado. O evangelho, querido, ele tem que ser puro. Ele tem que ser como cristalino, mas como aquela água que você não vê nada dentro. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser puro, como aquela bebida que é concentrada. Que ela não tem mistura, como o vinho. O vinho puro, sem mistura. O desafio de andar no Evangelho gerando frutos. Ponto 3. Andar no Evangelho pleno exige renúncia. É um processo que só pode ser alcançado através do Espírito Santo de Deus. Andar no Evangelho é andar como Jesus andou. Muitas vezes é perder para ganhar. Muitas vezes é perder para ganhar, querido. Exige renúncia. Como está dizendo aqui, é só pelo Espírito Santo de Deus. Tem que andar como Jesus andou. Os que fizeram, lembra da apostila lá, modelo? Comecinho. O que é ser um discípulo? Ser discípulo é fazer tudo que Jesus manda. Ouvir tudo que a Bíblia diz, que a palavra diz, e fazer tudo que Jesus manda. Isso é ser discípulo. Agora, viver no Evangelho, gerando frutos. Esse é o segredo, querido. Esse é o segredo. Viver o Evangelho e gerar frutos. Porque só andar no Evangelho não está adiantando
se você não começar a gerar frutos e frutos dignos do Evangelho. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver o verdadeiro Evangelho, você tem que estar no Espírito. Simples. Não existe verdadeiro Evangelho sem o Espírito Santo de Deus. Não existe trilhar o Evangelho verdadeiro sem andar em Cristo, sem andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito. Ou seja, se domingo de manhã aqui nós somos santos, crentes, cristãos, discípulos, damos glória e aleluia, durante a semana no trabalho, nós também temos que ser santos, cristãos, glória e aleluia. Se domingo aqui nós somos santinhos, na escola de noite nós também temos que ser santinhos. No trabalho nós também temos que ser santinhos. Ou a gente vai ser daquele que diz assim, tem uma história de um pastor uma vez que ele estava pregando, e ele estava eloquente, a igreja estava animada, dando glória, não sei o quê, e de repente para um caminhão baú na frente da igreja. Tá! E aquele caminhãozão grande, de mudança, caminhão de mudança, para na frente da igreja. E aí desce aquele monte de homem e começa a tirar coisa de dentro do caminhão. E eles começam a entrar na igreja com sofá, com geladeira, e arrumando dentro da igreja. Ele para e olha aquilo e diz assim, o que é que está acontecendo? E a mulher dele diz assim, não, eu estou me mudando para cá, para a igreja, porque você aqui na igreja é totalmente diferente do lá em casa. Eu vou me mudar para aqui, para a igreja, porque na igreja você é demais. Porque lá em casa não é esse homem que eu tenho, não. Lá em casa é totalmente diferente, mas aqui na igreja vai dar, a gente tem futuro. Então eu vou me mudar para cá. É isso, querido, que a gente quer. É isso que a gente quer viver. Chegar a esse ponto. Dizer assim, vou me mudar para a igreja, porque lá você é santo. E lá, durante a semana, como diz a minha irmã Carlinha, lá fora você é o catiço. Bota o terror. Toca o terror lá fora. Mas aqui na igreja é santo. Não é esse o verdadeiro evangelho, querido. A gente tem que ser, de novo, uma só palavra. O que a gente é aqui, a gente tem que ser lá fora. Ser igreja aqui é muito bom, mas vamos ser igreja lá fora também. Ah, porque lá ninguém está me vendo. Não se engane. Os olhos de Deus estão em todo lugar. E outra, as pessoas estão de olho em você. Acredite ou não. Acredite ou não, de manhã cedo. Bom dia. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deus é bom. Aleluia. Posta. Likes. Vários likes. Né? Aí durante a semana, rapaz, não te conto. Sabe aquela irmãzinha lá? Olha, tá balada. Lá em Miami. Foi longe para ninguém ver, né?
para ninguém nem desconfiar. Olha, aquele ali, nem te conto, viu? O cliente entrou aqui, não sei como é que ele teve coragem não, viu? Ele deu um preço lá em cima e o cara pagou. E o outro diz assim, ele teve coragem de dar isso? Mas ele extorquiu então, né? Ele cobrou a mais. Ele disse, eu falei para ele, mas ele disse que negócio é negócio. Ele falou isso? Falou. Ele disse que negócio é negócio, não tem nada a ver. Negócio com ele ser cristão, não. Aqui é business. Aí o outro diz assim, rapaz, só vendo, hein? Olha aquele outro ali, aquele jovem ali. Ah, é, não sei o quê. Rapaz, aquilo ali na escola toca o terror lá, olha. Já vi dizer que faz até bullying com os outros lá. E as meninas vivem atrás dele. E é da igreja, né? O outro diz que é da igreja. Querido, o evangelho, ele não tem uma máscara para domingo e uma máscara para semana, não. Primeiro de tudo, o evangelho não tem máscara. Você tem que ser a mesma pessoa. O verdadeiro evangelho, ele começa a te mudar de dentro para fora. E quando começa a mudar, você não consegue voltar a ser o que você era antes. Olha aqui, Efésios 4, 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repetir com o necessitado. Repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O verdadeiro evangelho muda. O falso evangelho amacia. O verdadeiro evangelho, querido, é o metiolate de antigamente. Aqui, para descontrair, é aquele roxo que a mãe passava e ele ardia, queimava e batia com a telinha assim, ó. Mas sarava. O de hoje não faz nada disso. E o menino fica de cama 3 dias com o joelho molhado ainda. O verdadeiro evangelho, ele muda. O verdadeiro evangelho, ele incomoda, sabe? Ele gera um certo incômodo, ele gera um certo desconforto, sabe? Sabe aquele, quando tem uma roda assim, gente falando mal do irmão, contando fofoca do irmão, e aí chega um outro e diz assim, isso é fofoca, viu, irmão? Isso daí não é de Deus, não. Porque você não vai falar com o irmão. Aí todo mundo na roda fica assim, aí um ajeita a gola, né? Puxa a calça, olha o relógio e diz, tá tarde, né? Ó, mulher está me chamando aqui.
né? Gera um desconforto. O verdadeiro evangelho gera um certo desconforto. Gera um certo desconforto para quem não quer viver o verdadeiro evangelho. Mas se todos nós vivemos o verdadeiro evangelho, a gente vive isso daqui que Paulo está pregando. Ama uns aos outros, não há ira no nosso meio, não há blasfêmia, não há indignação, não há gritaria, não há amargura. Isso daqui é o verdadeiro evangelho. Aquele que rouba, não roube mais. Por quê? Porque ele está sendo mudado pelo verdadeiro evangelho. Você está me entendendo? Eu trabalho com venda, querido. Eu trabalho com venda. E é muito difícil pessoas que trabalham com venda, às vezes, serem totalmente honestas. Às vezes, serem totalmente justas com quem está comprando. Porque a carne quer sempre tirar vantagem. Você pode muito bem dizer, isso daqui é business. Não tem nada a ver business com o evangelho. O verdadeiro evangelho entra no teu business. O verdadeiro evangelho faz parte do teu business. O verdadeiro evangelho te torna sócio e põe Jesus como proprietário do teu business. No verdadeiro evangelho, Jesus não é teu sócio, Jesus é dono. O sócio é você. Jesus não é o teu gerente. No verdadeiro evangelho, Jesus é o proprietário, você é o gerente. E você faz o que o dono manda. E Jesus é justo. Ele dá o preço certo. Ele cobra o que é justo. Ele faz o que é correto. Ele não engana. É isso, é isso. Querido, eu podia muito bem dizer assim: essa pedra aqui é tanto. E às vezes a pessoa diz assim, Ah, mas e aí? É isso daqui que você tem que pagar. Cobrar mais. Você está me entendendo o que eu estou falando? Cobrar muito a mais do que eu tenho que cobrar. Querido, se isso não te incomoda de noite, quando você vai deitar, tem alguma coisa errada. Porque muitas vezes, para fechar uma venda, eu prefiro perder e fechar, a ver a pessoa sair feliz, do que ela sair por aquela porta e de noite eu deitar no travesseiro e eu ficar a noite rolando, sabendo que eu extorqui alguém. Você está me entendendo? O verdadeiro evangelho, businessman, você que tem um business, você que faz negócio, assim como eu, como outros também, nesse país, entenda, Jesus precisa fazer parte do teu business. Você precisa se colocar na posição de gerente do teu negócio e deixar Jesus tomar conta, ser o dono do seu negócio. Não existe business à parte, evangelho à parte. O evangelho tem que entrar no teu business. Se o evangelho não faz parte do teu business, está errado. Você diz assim, do meu business cuido eu. Da igreja eu vou domingo. Eu já dou meu dízimo. E é justo dar dízimo de dinheiro extorquido a mais? É justo dar dízimo de dinheiro adquirido ao custo do suor?
de quem não tem condição de pagar. O que é simples, querido. O evangelho justo é simples. Olha, eu trabalho por esse valor. Se você não quer fazer o serviço, diga que você não quer. Se você não quer baixar seu preço, diga que você não quer fazer. Mas não engane o outro. Esse é o evangelho justo. Continue aqui. Lucas 19:8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. E aí logo em seguida Jesus assim diz: hoje chegou salvação nessa casa. Cobrar imposto também era um tipo de business. E Zaqueu fazia esse business muito mal, por sinal. Mal para ele, porque cobrar ele sabia. Mas não tinha Jesus. Mas Jesus entrou na casa de Zaqueu, entrou no business de Zaqueu, entrou no coração de Zaqueu, tanto que a mudança foi completa. Você está entendendo? O verdadeiro evangelho, ele faz parte de tudo. O verdadeiro evangelho, ele não pode mudar só um pedaço e deixar os outros aqui em aberto. A gente precisa abrir o coração para que o evangelho de Cristo mude tudo por inteiro. A nossa casa, como marido, como esposa, como filho, como filha, como empregado, como empregada, como business, como owner, como proprietário, como gerente, como tudo. Jesus tem que fazer parte de tudo. Jesus tem que ser o dono de tudo. Jesus tem que comandar tudo. A palavra tem que ser vivida em tudo que a gente faz. Esse é o verdadeiro evangelho. Aquele que honra o nome de Deus. O verdadeiro evangelho honra o nome de Cristo. Ponto 4. O verdadeiro evangelho salva, batiza, liberta, opera milagres e transforma. Amém? O poder do evangelho. Está muito pesado, querido? Vocês querem que fale mais baixo? Amém. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esse é o evangelho que a gente prega, querido. Esse é o evangelho que a gente prega. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho que tem poder para mudar. Não é um evangelho só de palavra. Esse é o evangelho que você prega aí fora, amém? Amém? Esse é o evangelho que a gente prega. Quando a gente faz o churrasco ali no parque, e a gente vai para lá, não é só para comer carne, não. E ficar igual lá uns pedaços de bacalhau no sol, cozinhando. A gente vai ali para fazer a obra de Deus. Para cantar, para ter comunhão com nossos irmãos, para falar o nome de Jesus, para ter um momento ali debaixo da presença de Deus. Para que os nossos irmãos vejam o testemunho na nossa vida, para que a gente influencie a vida dos outros, aqueles que estão chegando, para que eles se sintam acomodados e digam assim: que amor é esse que eu estou sentindo nesse lugar? E a gente dizer assim: esse é o amor de Cristo, e Ele pode te salvar. E a gente está cantando e o pessoal passando ao redor e dizer: que coisa legal, o que é aquilo? Eu vou lá, eu quero saber o que é. Porque eu nunca vi, eu não tenho aquilo. Que povo é aquele que quando ri parece que o rosto dele está brilhando? Esses somos nós, querido. Esse é o evangelho de Cristo. João 1,12.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses somos nós. Não somos filhos de sangue, mas somos filhos do sangue. E do sangue de Cristo. O sangue de Cristo que tem poder para salvar, curar, libertar, salvar, curar paralíticos, curar cegos, leprosos, abrir até o mar se for possível, transformar o coração do homem, transformar o assassino num pastor, transformar a prostituta numa missionária, transformar o drogado num evangelista da palavra de Deus, transformar o ímpio num santo, num diácono, num obreiro, até em pastor. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é composto de ex. Sabia disso? Ex-ímpio, ex-drogado, ex-macunheiro, ex-ladrão, ex-assassino, ex-presidiário, ex-aquilo. Isso é bíblico porque a Bíblia diz que antes nós vivíamos em nossos pecados e delitos, mas hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus. Hoje nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Você era um ex-nada, hoje você é filho de Deus, pelo poder do verdadeiro Evangelho. E esse é o Evangelho que nós pregamos, querido. Esse é o Evangelho que tem que ser pregado pela igreja. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia diz aqui que a palavra de Deus é o que? Viva e eficaz. Viva e eficaz. Eficaz, querido, porque ela muda. A palavra de Deus diz que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o que ela diz. E ela é viva. Ela é viva porque ela está em nós. Ela é viva porque ela tem a essência do poder de Deus. Ela é viva porque o Deus que é o dono da palavra que nós pregamos é um Deus vivo. Ele não é um Deus de palha, Ele não é um Deus de prata, Ele não é um Deus de ferro, de cobre, de pau, de barro. Ele é um Deus vivo. Ele é o Deus que Paulo foi na cidade e não havia estátua. E dizia assim, ao Deus desconhecido. Esse é o nosso Deus. Ele não está lá parado não, querido. Igual uma estátua lá, que ele não consegue fazer nada. Ele não se vê, mas ele se move. Ele não se vê, mas a sua presença é palpável. Ele não se vê, mas a gente sente o seu poder. A gente não consegue ver, mas o vento sopra todo dia. O sol nasce e se põe todo dia. A terra continua rodando todo dia. O sol continua quente. As folhas continuam crescendo e nascendo. Você acorda e respira todo dia. Esse é o poder de Deus na tua vida. E a palavra de Deus é viva. Por isso nós temos também que ser vivos. Vivos no Espírito. Se viveis no Espírito, também andais no Espírito. Ande no Espírito. Como igreja, o verdadeiro Evangelho.
Nós temos que andar no Espírito. E a gente está chegando à conclusão dessa palavra. A recompensa do verdadeiro Evangelho. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a recompensa, querido, do verdadeiro Evangelho. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E antes aqui ele diz, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a recompensa do verdadeiro Evangelho, querido. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui para cima. A recompensa do verdadeiro Evangelho, querido, é você caminhar, é nós caminharmos com Deus. É nós caminharmos com Deus. E lá no último dia, querido, não há recompensa maior do que ouvir da boca de Deus dizendo assim, vinde, benditos de meu Pai, para o lugar que tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aqui, o que foi prometido, o maná, a água, a árvore da vida, o descanso eterno, aonde não há escuridão, o céu, o seu lugar ao lado de Jesus, porque você foi fiel ao Evangelho pleno, porque você foi fiel ao Evangelho verdadeiro. Essa é a maior recompensa, querido. Essa é a maior recompensa que o homem pode ter. É chegar ao lado de Cristo. O que a gente ganha aqui nessa terra é supérfluo. O que a gente ganha aqui nessa terra não vale nada. A traça, o ouro, destrói. A traça, destrói, o ladrão rouba. O ouro perde o valor, ganha o valor. O dinheiro apodrece. Mas o verdadeiro Evangelho, a recompensa de Jesus, não. Ela é eterna. Ela é eterna, ela dura para sempre.